Imagine um objeto tão sagrado, tão carregado do poder e da presença do Deus Todo-Poderoso, que um simples toque, um único gesto bastava para selar o destino de quem ousasse encostar nele. Não importava quem fosse, não importavam as intenções, não importava se havia amor, zelo ou cuidado. O resultado era sempre o mesmo: morte instantânea. Mas, como isso é possível? Por que alguém morreria? Apenas por tocar em um objeto? Seria magia? Maldição? Uma energia sobrenatural incompreensível aos olhos humanos? Ou seria algo muito mais profundo, muito mais sério e assustador do que a maioria sequer imagina? Hoje, você vai descobrir a história real de Uzá, um jovem que, diante de uma situação inesperada, tomou uma decisão em frações de segundos, e nesse exato momento a vida dele foi arrancada da terra. Não porque ele fosse um pecador notório, não porque ele fosse inimigo de Deus. Pelo contrário, talvez suas intenções tenham sido as melhores, e é exatamente isso que torna essa história ainda mais intrigante e ao mesmo tempo perturbadora. Mas essa história não é só sobre Uzá, ela é sobre todos nós, porque junto com ela existe uma verdade escondida, um segredo antigo que poucos conhecem e que explica por que qualquer pessoa que ousasse tocar na Arca da Aliança simplesmente morria. O que havia de tão sobrenatural na arca? O que tornava aquele objeto tão sagrado, mas também tão letal? Seria apenas um símbolo? Ou, de fato, a própria manifestação física da presença do Deus Eterno habitava naquele lugar? Se prepare, porque essa não é apenas uma história, não é uma simples curiosidade bíblica, é um alerta, uma advertência e talvez uma lição que você jamais esquecerá. Para entender o que aconteceu com Uzá, nós precisamos voltar no tempo, muito antes dele nascer, muito antes de Davi ser rei. Precisamos subir até as nuvens do Monte Sinai, onde o próprio Deus desceu em fogo, trovões e fumaça, diante dos olhos de um povo aterrorizado. Ali, naquele encontro sobrenatural, Deus falou face a face com Moisés. E em meio àquela manifestação assustadora e sagrada, Deus revelou algo que mudaria para sempre a história da humanidade: a construção da Arca da Aliança. Mas ela não era apenas uma caixa, não era um objeto religioso qualquer. A arca era o símbolo físico da própria presença de Deus na terra. Imagine isso: o Criador do universo que habita em glória inacessível, que não cabe nem nos céus dos céus, decide se manifestar de forma visível e tangível no meio dos homens. E esse lugar seria a Arca da Aliança. Ela foi cuidadosamente projetada segundo ordens precisas do próprio Deus. Não havia espaço para invenções, nem margem para erros. Cada detalhe carregava um significado eterno. Feita de madeira de acácia, uma das únicas resistentes às pragas e à decomposição no deserto, simbolizando a humanidade, frágil, porém preservada, e completamente revestida de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, representando a divindade, a pureza, a incorruptibilidade de Deus. Suas medidas não eram aleatórias. 10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 de altura. E no topo, um propiciatório de ouro maciço. Sobre ele, 2 querubins esculpidos com suas asas estendidas, tocando-se no centro. E, bem ali, exatamente entre aquelas asas, Deus se manifestava. Êxodo 25, 22. Imagine a cena: uma nuvem luminosa, uma presença palpável, a glória do Deus Eterno pairando sobre aquele objeto, um espaço onde o céu tocava a terra. E não era só o exterior que impressionava. Dentro da arca estavam 3 tesouros sagrados: as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, representando a sua aliança com o povo e seus mandamentos imutáveis. A vara de Arão que floresceu, um milagre que confirmou a escolha divina sobre o sacerdócio. E um pote com maná,
a provisão sobrenatural que caiu do céu durante a travessia no deserto, provando que Deus é quem sustenta. Esses não eram objetos comuns. Eles carregavam memórias vivas de milagres, promessas, julgamentos e redenção. E aqui mora o ponto mais crucial. A arca não era mágica, não era um amuleto, não era uma relíquia mística. Ela era santa. A arca carregava a própria manifestação do Deus que criou os céus e a terra. E junto com ela vinha algo que muitos esquecem nos dias de hoje: responsabilidade, reverência, temor e perigo, porque a presença de Deus é vida para quem se aproxima com santidade, mas também é juízo para quem se aproxima de forma imprudente. O problema é que santidade não é brincadeira, nunca foi, nunca será. E quem subestima isso paga um preço alto. Deus, em sua perfeição, deixou instruções claras, específicas e inegociáveis. Não eram sugestões, não eram orientações flexíveis, eram decretos divinos, ordens diretas do próprio Criador do universo sobre como a Arca da Aliança deveria ser tratada, transportada e manuseada. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia tocar na arca. Ninguém. Nem mesmo os sacerdotes, nem mesmo os levitas, nem mesmo aqueles que dedicavam suas vidas inteiras ao serviço de Deus. A única forma autorizada de transportá-la era por meio dos levitas da linhagem de Coate. E mesmo eles, que tinham o privilégio de carregar o objeto mais sagrado da terra, não podiam, sob hipótese alguma, encostar na arca, nem um dedo, nem acidentalmente, nem para protegê-la, nem para estabilizá-la, nada. Ela deveria ser carregada nos ombros, usando varais de madeira revestidos de ouro, que passavam pelos anéis fixados nas laterais da arca. Era o máximo que mãos humanas podiam tocar, porque se qualquer pessoa, por mais bem intencionada que fosse, ousasse violar essa ordem, a consequência seria imediata e implacável: a morte. Números 4:15. Mas aqui vai uma verdade que muitos não entendem. Isso não era maldade, não era Deus sendo cruel, não era falta de amor, era proteção. Proteção do sagrado, proteção do próprio homem contra aquilo que sua natureza pecadora jamais conseguiria suportar. A presença de Deus é tão pura, tão santa, tão infinitamente poderosa, que o impuro simplesmente não sobrevive diante dela, assim como nenhuma criatura pode tocar no núcleo do Sol e viver para contar. A intensidade, o calor, a energia são tão absolutos que consumiriam qualquer coisa instantaneamente. Da mesma forma, a santidade de Deus é como um fogo que queima tudo aquilo que é impuro, indigno, profano ou irreverente. E não porque Deus queira destruir, mas porque sua própria natureza não permite que o pecado permaneça diante dele. É por isso que cada regra, cada detalhe, não era apenas um capricho divino. Era uma cerca, um limite, um lembrete constante. Aqui está Deus, e diante dele não se brinca. O tempo passou. A poeira do deserto ficou para trás. Israel conquistou a terra prometida. Tribos se estabeleceram. Reis surgiram. Guerras foram travadas. E então, Deus levantou um homem especial. Um homem segundo o seu próprio coração. Seu nome era Davi. Davi não era perfeito, mas havia nele um desejo que ardia mais forte do que qualquer outro: honrar a Deus. Fazer da presença do Senhor o centro da nação. E para isso, ele sabia exatamente o que precisava fazer: trazer de volta a Arca da Aliança, levar o símbolo da presença de Deus para Jerusalém, a nova capital. Só que havia um problema, um detalhe, um erro que à primeira vista parecia pequeno, insignificante, mas que nas Escrituras se revela fatal. Mesmo sendo um homem piedoso, cheio de zelo, cheio de amor por Deus, Davi cometeu um erro que custaria muito caro. Ele ignorou, ou talvez tenha esquecido, uma ordem antiga, clara, direta, uma ordem dada pelo próprio Deus no Sinai:
séculos antes. A Arca da Aliança nunca poderia ser transportada de qualquer jeito. Não era um objeto comum, não poderia ser tratada como se fosse uma carga qualquer. Mas, nesse dia, Davi a colocou em um carro de bois. 2 Samuel 6:3. Talvez ele estivesse apenas replicando um modelo que viu os filisteus fazerem anos antes, quando devolveram a arca para Israel em um carro novo puxado por vacas. Mas os filisteus não conheciam a lei, eles eram ignorantes das coisas sagradas. Davi não, ele sabia, e deveria ter feito do jeito certo. E então o cortejo começou. A música enchia o ar. Tamborins, trombetas, harpas, danças, cânticos, uma celebração contagiante. O povo estava em festa. Todos sorriam, batiam palmas, louvavam. Afinal, estavam levando a presença de Deus para a cidade santa. Mas o que eles não sabiam é que algo terrível, algo irreversível, estava prestes a acontecer. Porque, mesmo em meio à alegria, mesmo em meio aos louvores, havia um erro grave, escondido, pulsando como uma bomba prestes a explodir. A arca não estava sendo carregada da maneira que Deus havia ordenado. E, quando o sagrado é tratado como comum, cedo ou tarde, as consequências chegam. A procissão seguia em meio à euforia. Música, dança, palmas, louvores, trombetas e alegria. O povo vibrava, acreditando que aquele seria um dos dias mais felizes da história de Israel. A presença de Deus estava a caminho de Jerusalém. E quem poderia imaginar que o céu prestes a se abrir não seria em bênção, mas em juízo? Então, aconteceu. Os bois que puxavam o carro tropeçaram. Um sobressalto, um tropeço brusco nas pedras do caminho. O carro balançou violentamente e, por um segundo, a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da terra, pareceu estar prestes a tombar. O coração de todos parou, o medo, o desespero, o susto, e então Uzá, sem pensar, por puro reflexo, estende a mão, toca na arca, segura, tenta impedir que ela caia. Aos olhos humanos, parecia certo, parecia até nobre, um ato de zelo. Quem poderia julgá-lo? Quem, naquele exato momento, não faria o mesmo? Mas o que é certo aos olhos dos homens, nem sempre é certo aos olhos de Deus. E, naquele instante, o céu se rasgou em juízo. A atmosfera mudou, o som da música parou, as danças cessaram, o riso virou grito. O aplauso virou pavor. O ar ficou pesado. Uma presença invisível, esmagadora, tomou conta do ambiente. E então, a mão invisível do próprio Deus se moveu. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel 6:7. Num estalo, num piscar de olhos, num segundo, Uzá caiu, morto, sem vida, diante de todos. Seu corpo colapsou, como se a própria alma tivesse sido arrancada do peito. O silêncio foi absoluto, terrível, mortal, seguido de gritos, de desespero, de vozes que antes louvavam. Agora se erguiam em pavor, pessoas se afastando, correndo, tremendo, porque pela primeira vez entenderam de forma visceral que a presença de Deus não é uma brincadeira. A festa virou terror. O que era celebração virou luto. E Davi ficou transtornado, tomado por um misto de medo, perplexidade e dor. Como isso poderia ter acontecido? Como algo que parecia tão certo poderia gerar tamanha tragédia? Se Uzá apenas quis proteger, se sua intenção era boa, por que Deus permitiu que ele morresse desse jeito? Foi nesse momento que Davi percebeu uma verdade que ecoaria para toda a eternidade. Não se trata apenas de intenção, se trata de obediência. Quando se trata das coisas sagradas, o certo não é o que parece certo para nós, é o que Deus ordenou. E é exatamente aqui que mora o
ponto central, o verdadeiro núcleo dessa história, porque não se tratava de intenções, nunca se tratou. Não era sobre o coração bondoso de Uzá, não era sobre o zelo dele, não era sobre sua boa vontade, era sobre algo infinitamente maior, mais sério e mais inegociável: obediência. Deus, o Deus que criou os céus e a terra, não deixou espaço para interpretações quando se trata do sagrado. As suas ordens não eram sugestões, não eram conselhos, não eram ideias flexíveis, ajustáveis às circunstâncias. Eram leis sagradas, decretos imutáveis, palavras seladas pela própria boca do Eterno. Deus havia deixado claro, muito claro, desde os dias de Moisés, como a arca deveria ser conduzida, quem poderia carregá-la e, principalmente, quem não poderia sequer tocá-la. Números 4:15. O erro de Davi e o erro de Uzá não foi de maldade, foi de descuido, de desatenção, de falta de reverência. Foi o erro de tratar o que é sagrado como se fosse algo comum, e Deus não divide sua glória com ninguém, e nem permite que sua santidade seja tratada com leviandade. Davi entendeu, naquele dia, de uma forma que jamais esqueceria, que a presença de Deus é, sim, maravilhosa. É fonte de vida, de bênção, de favor. Mas ela também exige algo que não é mais negociável: reverência, temor, obediência, santidade. Porque não se brinca com aquilo que é santo, não se toca no que carrega a própria glória de Deus, com mãos humanas, impuras, limitadas e carnais. A mão de Uzá, por mais bem intencionada que fosse, era humana, imperfeita, limitada, contaminada por uma natureza caída, e ela simplesmente não podia, não tinha permissão, nem capacidade de tocar naquilo que representava a presença manifesta do Deus eterno na terra. Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longânimo, mas Deus também é fogo consumidor. Hebreus 12:29. E quando o sagrado é violado, não por maldade, mas por imprudência, o fogo da santidade consome. Porque onde há glória, não há espaço para a desobediência. Onde há presença, não há espaço para a irreverência. Naquele dia, o céu ensinou uma lição que ecoa até hoje. Deus não se aproxima de qualquer jeito. E quem se aproxima precisa entender que a presença dele é vida, mas sem santidade é juízo. Após aquela cena que ficou marcada na história, Davi parou, desistiu, travou. Seus olhos, que antes brilhavam de alegria, agora estavam cheios de medo, perplexidade e respeito. Aquele dia deixou claro: não era possível se aproximar de Deus de qualquer jeito. Não era possível carregar a presença do Altíssimo sem entender o peso, a glória e a santidade que ela carrega. Davi, que antes ardia em paixão pela presença de Deus, agora tremia diante dela e, tomado por um profundo temor, decidiu que não seguiria viagem. Ele não estava mais preparado. O povo não estava preparado. E assim, a Arca da Aliança foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. 2 Samuel 6:11. E é aqui que acontece algo extraordinário, algo que muda completamente o rumo dessa história. Durante os 3 meses em que a arca permaneceu na casa de Obed-Edom, a mão de Deus se moveu. A presença que havia sido juízo para Uzá se tornou bênção, abundância, prosperidade, saúde e favor sobre toda a casa daquele homem. Tudo, absolutamente tudo, começou a florescer. Seus rebanhos cresceram, suas plantações prosperaram, seus filhos foram abençoados. Tudo que Obed-Edom tocava simplesmente dava certo, porque onde a presença de Deus é honrada, o céu se abre. E foi nesse momento que Davi finalmente entendeu uma verdade que talvez ele nunca tinha compreendido tão profundamente. Não era Deus que era cruel, não era Deus que era injusto, não era Deus que queria matar ou punir. Não, nunca foi sobre isso. Era
sobre o homem aprender que a presença de Deus não pode ser tratada de forma leviana, casual, irreverente ou superficial. A presença de Deus é bênção para quem honra, mas é juízo para quem despreza. Davi percebeu que o problema não estava na arca, nem em Deus. O problema estava na desobediência, no descuido, no erro de tentar carregar o sagrado do jeito errado. E assim, Davi decidiu fazer de novo, mas dessa vez, da forma certa. Ele convocou os levitas e fez como Deus ordenou desde os dias de Moisés. A arca seria erguida nos ombros dos homens separados por Deus, usando os varais que atravessavam seus anéis de ouro. Sem tocar, sem improviso, sem jeitinho. E então, o cortejo começou novamente, mas agora o ambiente era diferente. Havia música, havia danças, havia louvor, sim, mas, acima de tudo, havia reverência, havia temor, havia obediência. A cada 6 passos, Davi parava e oferecia um sacrifício, 2 Samuel 6:13. Porque, quando se entende o valor da presença, qualquer esforço, qualquer preço, se torna pequeno diante da honra que Deus merece. E foi assim que a Arca da Aliança, a manifestação da glória de Deus na terra, finalmente entrou em Jerusalém. Só que, dessa vez, não veio trazendo morte, veio trazendo vida, bênção, favor e um novo tempo sobre toda a nação. A história de Uzá não é apenas um relato antigo, é um alerta eterno. Muitas vezes, tentamos tocar no sagrado de qualquer jeito. Queremos as bênçãos, queremos a presença, mas ignoramos os princípios. Deus não mudou. Ele continua santo, e Ele espera que nós o tratemos como tal. Sua presença é vida, mas sem reverência pode ser juízo. Quantas vezes tratamos as coisas de Deus como se fossem comuns? O altar, a oração, a Bíblia, a comunhão, tudo isso é sagrado. E quando perdemos o temor, também perdemos a bênção. O que essa história nos ensina hoje? Que Deus deseja estar conosco, que sua presença é real, poderosa e transformadora. Mas ela exige de nós temor, respeito e obediência. A Arca da Aliança não existe mais fisicamente, mas o que ela representava permanece vivo. Deus não habita, mas em objetos. Agora, Ele habita dentro de nós. E assim como a arca, nós carregamos a presença do Altíssimo. Por isso, cuide do seu coração como se fosse o Santo dos Santos. Viva em santidade, busque a Deus, honre-o não apenas com palavras, mas com sua vida. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho honrar a presença de Deus na minha vida. Assim, eu saberei quem ficou até o final. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar reflexões que fortalecem sua fé e te aproximam ainda mais de Deus. Que Deus te abençoe. E lembre-se, a presença de Deus é o maior tesouro que você pode carregar.